corpos sutis. O Kardec, quando ele falou assim, ó, corpo físico, espírito e perispírito. O perispírito é o conjunto de todos esses corpos. Tanto que ele mesmo, lá na Gênese, ele falou que no futuro, estudando-se mais profundamente a natureza do perispírito, a humanidade descobriria a cura para a grande maioria das doenças. E realmente é porque a gente descobriu que as nossas doenças, antes de se manifestarem no nosso corpo físico, se manifestam nos nossos corpos sutis. Os perispíritos são todos menos físico, etérico e astral? Na verdade, é o seguinte, o perispírito, ele pega do duplo etérico até o búdico. E o átmico, espírito. Incluindo o duplo etérico. Exatamente. A classificação do Kardec era físico, perispírito e espírito. E o perispírito, hoje, com essa nova divisão, a gente esticou um pouquinho a classificação dele nesses outros corpos, que são duplo etérico, astral, mental concreto, mental abstrato e búdico. E o átmico ficou sendo considerado o Atma, espírito, né? Mas hoje, como eu já até falei, né, nós já estamos estudando algo mais profundo. Sim? Com relação ao perispírito, não é algo mais plasmático, mais próximo, é um dos corpos mais próximos ao nosso corpo físico. Por exemplo, para haver materialização do corpo físico, qualquer matéria física, no aspecto humano, é preciso desse corpo perispiritual. Por isso que eles chamam lá de pele, né, de volta do corpo. E em determinado momento, algumas pessoas confundem o perispírito à volta do espírito e à volta do corpo físico. Mas não está à volta do espírito, ele só envolve o corpo físico. Como você gosta de brincar com coisas, às vezes, áurea. Sim, a áurea. Então, como alguns veem ali a camada da áurea. Eu disse isso porque eu normalmente digo, a áurea é a tia da Paulo Galhada. Então, o pério, nesse aspecto, é o seguinte: no livro de evolução no mundo maior, como é a evolução dos mundos, lá vai mostrar, por exemplo, a reencarnação do mundo. Um lugar chamado Seja qualquer coisa assim. O que acontece? Então, lá, cada filho, para poder materializar a primeira célula do corpo, de corpo, qualquer coisa, quando se vai juntar ali, é preciso dessa matéria chamada perispírito. Por exemplo, imagina que nós temos no nosso corpo o ferro. Lá do babá, não. Lá no nosso perispírito, por exemplo, vai buscar um composto assemelhante com o ferro, que é, por exemplo, a ferrina, qualquer. Então, quando se junta esse, é que consegue fazer a materialização. Você já viu pessoas, por exemplo, tirando aquela questão das falcatruas, que está lá no algodão e fazer materializar coisas? Já ouviram falar disso? Por exemplo, sim, Dona Edelarziu. Dona Edelarziu lá no Brasil faz isso. Para fazer essa materialização, precisa do perispírito. Do perispírito. Massa, do mesmo perispírito. Agora, a materialização do espírito, por exemplo, quando alguém vê um fantasma, um fantasma é perispírito. Sim, mas aí eu estou a dizer que ou seja, o que precisa utilizar a materialização? Para fazer a materialização do fantasma. Normalmente nós o ectoplasma. Com vários olhos, nós temos vários corpos. Mas há tipos de reuniões, por exemplo, que existia reunião de materialização. Estou aqui, o médium está incorporado, então materializa um espírito para todos vocês verem. Aí esse corpo é utilizado a metade do ectoplasma físico. Que é o físico mesmo, ou seja, quase
quando ele vai soltar o ranho, quase isso, o ectoplasma físico com o perispírito. Aí consegue materializar que isso é muito próximo. Por isso que a maioria de nós, quando desencarnamos, automaticamente utilizamos esse corpo. Esse corpo chamado perispírito. Ou seja, ele é tão denso, quando nós estamos lá, que sentimos o cabelo a crescer, a barba a crescer, o perispírito é esse. Por isso que muitas pessoas fazem confusão nessa questão do que é o perispírito. E no Kardec também tinha uma linguagem muito pobre ainda. Para utilizar aquele conhecimento que hoje nós temos. Verdade. Para falar de 7 corpos, é só os orientais, por exemplo, no século XV, eles já falavam desses corpos. Falavam. Nesse período. Agora, mas aqui na Europa, por exemplo, só existe Deus, Espírito, Deus, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui na Europa, por exemplo, só falava desses 3. Né? Ou seja, colocava em hipótese que existia na erradicidade alguém que poderia viver lá, por exemplo. A pessoa que morre vai para o céu, para o inferno, por uma erradicidade, né? Ou purgatório. Então, esse purgatório é o que o Kardec, então, trabalhou bem na questão do perispírito. Agora, mais tarde, eu acho que tem um livro que fala sobre isso, que vai usar as composições e quando fala da materialização. Uma das mulheres quando se engravidam, um outro livro do Miramês, do Francisco de Assis, mostra a encarnação dele, como é que o espírito dele vai fazendo essa conexão, né? Depois eles vão utilizar essa matéria do perispírito com a matéria orgânica. Ou então juntar na barriga da mãe. O livro Miramês, o Francisco de Assis, eu não sei se conta detalhadamente no aspecto técnico, no aspecto mais físico. Mas sim, mas mostra lá um exemplo lá de quando ele, tanto o Francisco de Assis, enquanto estava na barriga da mãe dele, o perispírito dele era tão grande nesse aspecto, que ele estava ao lado dela. A mãe dele o tempo todo. Ou seja, alguns dizem que ele foi gerado, ou seja, ao crescer dentro da barriga da mãe dele, foi o perispírito dele que nutriu isso, não precisou do corpo da mãe para poder fazer aquilo. Mas é uma outra história, desculpa. No livro O Sublime Peregrino, também do Ramatiz, né, ele fala como que foi o processo de gestação de Jesus. E ele fala ele deu uma explicação fantástica, por exemplo, para a questão... O Sublime Peregrino, do Ramatiz, pela psicografia do Hercílio Mais. Muito bom o livro. Ele conta como foi a vinda de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez e que era considerado milagre, ele explicou detalhadamente. E ele explicou algo muito bacana que fez a gente compreender a questão do desejo da mãe quando a mulher está grávida, que ela tem desejos durante a gravidez de comer coisas geralmente exóticas, diferentes, é por causa da vontade do espírito do filho que estava acostumado a se alimentar, a comer aquele tipo de comida, só que muitas vezes, como ele reencarnou num determinado país e de repente ele vem para um outro país que a alimentação é completamente diferente, então a mãe não consegue identificar o que ela quer comer. O exemplo que a gente gosta de falar é porque, por exemplo, um espírito que viveu na região árabe e está acostumado a comer tâmaras. Adora tâmaras, né? De repente, esse espírito desencarna ali, naquele mundo árabe, e vai reencarnar lá na América do Sul, que não tem tâmara. Aí, ele está na cabeça da mãe o tempo inteiro, eu quero tâmara, eu quero tâmara, eu quero tâmara. Só que a mãe não sabe o que é tâmara, e ela não conhece o sabor da tâmara. Aí ela tem vontade, por exemplo, de lamber telha. Ela tem vontade de comer terra. Ela tem vontade de comer algo assim bem extravagante, assim, sabe? Como, por exemplo, deu vontade de chupar limão e assoviar ao mesmo tempo.
que ela não consegue definir o que ela tem vontade de comer. É porque aquele espírito, que aquele espírito está falando na mente dela, a mente dela não consegue processar. Aconteceu isso 2 vezes na nossa família. A Cássia, quando estava grávida do Rodolfo, pôs a família inteira para correr a cidade de Goiânia inteira para comer goiaba. Ela estava grávida e teve desejo de comer goiaba. A família inteira saiu caçando goiaba, o avô dela é que encontrou goiaba para ela comer. E pensa na mulher que comeu goiaba igual uma doida. Aí, hoje, é a fruta que o nosso filho mais velho mais gosta. O Rodolfo mais gosta, é goiaba. Quando ela estava grávida da Sara, ela teve um único desejo, chupar melancia. Só que ela teve desejo de chupar melancia 1h da manhã. Eu rodei Goiânia inteira de madrugada procurando a danada da melancia para ela. A sorte é que nós tínhamos um supermercado lá que era 24 horas. E eu achei a melancia lá nesse supermercado. Hoje a fruta que a nossa filha mais gosta é melancia. E aí a gente foi parar para analisar, né? Que faz todo sentido o que o Ramatiz disse lá no livro Sublime Peregrino. Então, o corpo astral é esse corpo que molda o nosso corpo físico e é o veículo de movimentação nossa no plano espiritual. Porque quando nós desencarnamos, o corpo físico vai para debaixo da terra, vai ser cremado, o urubu vai comer, qualquer coisa desse tipo, certo? O duplo etérico, como ele é de energia, ele se desintegra. E a energia que formava ele, é um corpo energético, volta para a energia cósmica. Então, a partir dali, nós nos movimentaremos nos planos sutis, no plano espiritual, a partir do corpo astral, certo? Opa, aqui. O corpo mental inferior. O corpo mental inferior é o corpo responsável pela nossa intelectualidade diária, corriqueira. O nosso saber falar, o nosso saber andar, o nosso saber andar de bicicleta, o nosso saber dirigir, o nosso saber comer. Tudo isso está relacionado a esse corpo mental inferior. E o corpo mental inferior é o que adoece quando nós temos doenças como, por exemplo, o Alzheimer, em que a gente vai perdendo essas capacidades. A gente perde a capacidade de se alimentar sozinho, esquece como que banha, como que dirige, esquece como falar. Igual em certos níveis de Alzheimer mais avançado, a pessoa ela emite grunhidos, ela nem fala mais, porque ela perdeu essa capacidade. O corpo mental inferior é considerado também o corpo mental concreto, porque ele está ligado ao nosso pensamento diário, ligado a coisas concretas. Que eu sei que isso aqui é uma garrafa, é concreto. Então, ele está ligado a essas questões da nossa intelectualidade corriqueira, concreta, e que se desenvolve no decorrer da nossa vida. O mental superior, ele já está ligado a coisas abstratas, a nossa intelectualidade abstrata, a nossa percepção abstrata do mundo. Como, por exemplo, o QI, a nossa inteligência. Não existe nenhum teste de QI 100%. Por quê? Porque o QI, o nosso quociente de inteligência, ele não está associado somente à bagagem de conhecimentos que nós adquirimos, à nossa cultura, ao nível de estudo que nós tivemos. Porque muitas vezes um camponês que vive lá no meio do campo, ele é analfabeto, ele é muito mais inteligente que um doutor de Harvard. Ele tem a inteligência muito maior. Esses testes de QI que a gente vê aí hoje em dia, eles são para testar algumas outras capacidades, não a inteligência. Nossa capacidade de raciocínio, a nossa interação com a cultura, o nosso nível cultural, o nosso nível de conhecimento, de coisas que nós conhecemos. Tudo isso aí
Perfeito, beleza. Mas a inteligência não tem como a gente medir. E ele também, nele estão inclusos os nossos sentimentos também. Por quê? Por exemplo, a fé. Tem como a gente medir a fé de uma pessoa? De repente eu viro e falo, ela tem mais fé do que ela. Não tem como eu medir. De repente, talvez a forma que ela manifeste a fé dela seja diferente da dela. Simples assim. Mas não tem como medir a fé. Tem como medir o amor? Aquela história que muitas vezes a gente acaba falando nos nossos momentos de egoísmo. A minha mãe ama mais ela do que ela. A minha mãe ama mais o meu irmão do que eu. Não é? Não tem como a gente mensurar. O corpo mental superior está ligado a essa intelectualidade e ao sentimento das coisas abstratas. É aquilo que não tem como medir, não tem como palpar, não tem como mensurar. É algo que é assim, muito sutil para poder ser definido. Tem como definir amor? Tem como definir fé? Não dá. Tem como mensurar isso? Não dá. Então é ele que está relacionado às questões, esse mental superior está relacionado às nossas questões sentimentais. Quando nós temos uma ferida sentimental, nós vamos buscar o nosso mental superior. Quando nós começamos a perder a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ter fé, a nossa capacidade intelectual, nós vamos buscar a ferida no corpo mental superior. O corpo búdico, ele vem de iluminado. O termo búdico vem de corpo de luz, corpo iluminado. O corpo búdico, dentro dos conhecimentos esotéricos, é chamado de registro acástico. Esse corpo é o que guarda todas as informações experienciais que nós já tivemos aqui no planeta Terra, todas as nossas encarnações. E, inclusive, muita gente acha que esse registro encarnacional, esse registro de informações, está só no plano encarnatório. Ou seja, a gente tem que estar encarnado para poder aprender, né? Que já vi literatura falar que o espírito, quando ele vai para o plano espiritual, ele estaciona, porque ele só evolui reencarnando. Infelizmente, é absurda essa teoria. Porque o próprio André Luiz, que escreveu O Nosso Lar, é o exemplo clássico de aprendizado gigantesco no plano espiritual. Os livros que são ditados pelo espírito Ângelo Inácio também prova, através do Robson Pinheiro, prova o quanto o Ângelo Inácio cresceu no plano espiritual. Né? O André Luiz mesmo teve um aprendizado gigantesco e isso é narrado ao longo daqueles 17 livros que ele narrou para o Chico Xavier psicografar. Né? Então ele mostra que realmente há aprendizado também no plano espiritual. Então esse aprendizado que é adquirido no plano espiritual também é armazenado nos nossos registros acásticos. Afinal, ali tem experiência, e muita experiência. E nós aprendemos sim lá no plano espiritual. E, claro, seria uma maravilha se a gente pudesse, ao chegar aqui no plano físico, nos lembrarmos e colocarmos toda essa experiência, esse conhecimento a serviço da humanidade aqui no plano físico, né? Igual hoje já existe a concepção de que o André Luiz já reencarnou, né? Tanto o André Luiz quanto o Emmanuel, eles já reencarnaram, né? Estão todos dois encarnados no planeta Terra. O Emmanuel, ele reencarnou um pouco antes do Chico Xavier desencarnar, tanto que há até um rapaz lá no Brasil hoje que já se estuda a possibilidade de esse rapaz ser a reencarnação do Emmanuel, né? Contrariando algumas informações que disseram que ele iria reencarnar no interior de São Paulo e patati patatá. Esse rapaz é do Mato Grosso. É um rapaz com um projeto espiritual gigantesco.
E então há a ideia de que ele tenha reencarnado. O André Luiz também já reencarnou, né? E inclusive há uma profecia de que o André Luiz ele trará no momento certo dois grandes avanços para a medicina mundial, que seria a cura do câncer e a cura da AIDS, curas definitivas. Ele traria a público essas duas curas, a cura dessas duas doenças. Então a gente está muito curioso para ele se revelar, né? Apesar que o André Luiz pela perspectiva, ele ainda é de adolescente a jovem, né? Então ele ainda não apareceu para o mundo ainda, mas vai aparecer com certeza aí nesse processo que a gente está vivendo agora de transição planetária, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. E o corpo búdico traz essas informações. E eles com certeza trabalharam bastante esse corpo búdico para que o caminho deles nessa nova proposta reencarnatória não fosse desviado, né? Então eles vão seguir à risca esse projeto reencarnatório. E nós temos o corpo átmico. O termo átmico, ele vem do termo grego atma, que quer dizer espírito. Então, segundo a concepção do setenário, colocando o ser humano como um ser com apenas 7 corpos, essa aqui seria a manifestação do espírito. Hoje, como a gente até já afirmou para vocês, nós já temos uma concepção um pouco mais avançada, né? Mas, na verdade, hoje, para nós compreendemos o corpo átmico como a membrana sutil que envolve o nosso espírito a nível terra. É como se fosse aquela película que envolve a semente da criação, o nosso Atma, o nosso espírito. Então ele é um corpo muito sutil. Pouco existe de literatura explicando sobre o corpo átmico. Por quê? Porque antigamente tinha-se a concepção de que era algo inviolável, era o espírito. Mas hoje nós já temos a compreensão de que existem mais corpos, uma série de corpos que são fruto da nossa essência crística, da nossa origem cósmica, da nossa origem vindo diretamente da centelha de Deus, da centelha divina. Então é algo mais complexo que aqui hoje a gente já estuda. Dentro do método ascensional e outros métodos, a gente, por exemplo, já desenvolveu para falar de outros corpos também. Mas dentro da apometria, no nível consciencial que hoje a gente vê que está a grande maioria da humanidade, falar desse setenário já é complexo. Imagina agora a gente falar aí de 132 corpos, como dentro do método ascensional Voronandek. É muito profundo. Oi? 320. Olha aí. Oi? Esta ordem é do centro para fora. Exatamente isso. O átmico, não, na verdade, é de dentro para fora, mas na verdade, o átmico é o interno, tanto que a gente fala da famosa câmara interna do coração. Quem aqui já ouviu falar desse termo, né? A câmara interna do coração, a chama trina. E que dentro dessa chama trina está a nossa centelha divina. Então, é daqui para fora. Então, vai crescendo. Daqui vai crescendo para cá, daqui vai crescendo para cá, daqui vai crescendo para cá, daqui já toma uma forma humana, porque até aqui, aí ó, forma ovalada. Por isso que quando nós vemos um espírito de luz que já perdeu isso aqui, ele se manifesta como uma bola de luz e ele já não tem forma fixa mais, então ele pode se manifestar em qualquer forma. Ele pode se manifestar como um indígena, ele pode se manifestar como um doutor, ele pode se manifestar como um romano, um pensador grego, ele já não tem mais forma. Aí, daqui para cima, ele já tem a forma humana. E esse aqui também tem a forma humana, é uma cópia
do corpo humano, só que dividido de acordo com a energia, como eu falei, em duas partes, em duas cores, energia centrípeta e energia centrífuga. Então ele é chamado também de duplo etérico, e o corpo físico, que é o que armazena tudo isso, que guarda tudo isso. Que você comentou, 300 e tal, é entre o físico e o átomo, é isso? Não, é a partir do átmico. A partir do átmico. A partir do átmico, aí a gente vai estudar o corpo causal, o corpo morontial e vários outros corpos. O morontial, eu já li sobre ele no Urântia. Exatamente, o livro de Urântia fala sobre ele, o Rodrigo Romo fala muito sobre o corpo morontial dentro do método ascensional Voronandek, e também tem o livro dele que eu falei mais cedo, Experiência Morontial, do Rodrigo Romo, também fala sobre a energia morontial em nível universal, tá? Mas também fala lá, com certeza, da experiência morontial com relação ao agregado físico humano. Imagina, mais ou menos, aqui onde nós estamos até a fonte, a verdadeira fonte. Quem quer que ela esteja, em qual nível de existência, hipoteticamente a nível de tato, não sei. Então, nessa imaginação, pense que esses 320 corpos até chegar lá. Isso. Mas sabe o que é mais impressionante? Na nossa prática, e isso eu vejo a diferença entre grupos de apometria que querem sempre, através de estudos, abrirem um pouco a consciência e irem além daqueles grupos que querem ficar mais no tradicional. Né? Esses, por exemplo, que vão além, eles já começam a trabalhar com assuntos e questões de frequência de consulentes que só podem ser trabalhadas se os trabalhadores da apometria, os apômetras, estiverem preparados, tiverem essa preparação. É necessário ali um arcabouço mental, até mesmo para que as egrégoras, as quais auxiliam a apometria, possam atuar ali no campo magnético e consciencial dos médiuns, vulgo trabalhadores apômetras, certo? É algo bem interessante mesmo. Por isso que a gente vê assim, a gente sempre fala, e os nossos mentores do Seu Humano e do Lar de Maria, que é o mesmo, que é o guardião da meia-noite, né? Ele sempre fala, vamos estudar. O dia que ele abriu o Lar de Maria, que é a casa que eu estou atuando, que é uma casa irmã, o fruto do Seu Humano, ele virou para os médiuns um guardião, não sei se você sabe o que é isso, Exu, né? Nem todo Exu é um guardião, mas nem todo guardião é um Exu. Por exemplo, tem uma senhora do Lar de Maria, descendente de índios, que ela incorpora o que ela chama de escafado. Os videntes olham para ele de um samurai. Aquela entidade que está no campo dela é um guardião, mas não é um Exu. Certo? Então, o guardião da meia-noite chegou para a gente e disse, todo mundo do Lar de Maria, quero que todo mundo estude mecânica quântica, metafísica e quântica, física quântica. Como que a gente ia esperar com a casa que quer trabalhar em Índia Umbanda receber uma orientação dessa? Bugou, né? Você consegue entender a questão, né? Semana atrasada, o guardião tá lá, falando, por que você não pode fazer isso, guardião? Porque vai dar caso de entrantes. Aí viu alguns médios. O que é entrante? Aí foi a hora que o guardião chegou e falou, né? Lembra que eu estou há 3 anos e meio falando para vocês estudarem? Quem não estudar vai ficar para trás. Falou a mesma coisa no celular. Exatamente, falou a mesma coisa no Seu Humano. No Lar de Maria, no guardião, e a outra médium. Lá no Seu Humano. Então é isso. Aquilo que o Roberto falou. Não parem por aqui. Isso aqui é a base. Todo mundo aderiu ou fugiu? Lá no Lar de Maria tem uma configuração, porque é novo. Assim, essa configuração lá tem 3 anos e meio, mais ou menos. Então lá está mais fácil de implantar leis do que o Seu Humano. Exatamente. O Seu Humano tem mais de 12 anos. Mais de 12 anos. E um dos grandes problemas, o Seu Humano, ele recebeu equipe, para compor a equipe mediúnica do Seu Humano, médiums que vieram de outras casas, já com 40, 50 anos de prática
kardecista, ou 40, 50 anos de prática umbandista. Eu brinco muito lá, eu falo, olha, o Sérgio tem mais tempo de umbanda do que eu tenho de vida. Então pensa na dificuldade que é para enfiar na cabeça desse povo essas novidades. Ao contrário do lar, que lá é obrigado. Você quer trabalhar? Quer ir, então tem que estudar. Não é fácil, né? Implementar de uma hora para outra, física quântica. Mas assim, não é que a gente vai debruçar e abrir os livros. É gradual, É processual. Para aceitar a existência de estelares e extraterrestres lá, foi uma caminhada. Foi. Então é tudo. Lá no Ser Humano. A gente vai vendo que pessoas, entidades que estão lá, não tem uma arquétipo, uma ideoplastia, né? Adâmica. No Ser Humana tinha um médium, o Marcos, que ele mesmo falava pra gente, eu não acredito em ET, eu não acredito em extraterrestre. E aí, depois ele começou a ver os extraterrestres no Ser Humana, e ele, cara, isso aí deve ser algum espírito que tá disfarçando só para poder zoar com a minha cara, porque não tem lógica. Até que um dia eles resolveram vir e tomar conta do psiquismo dele, o vulgo incorporar dentro da Umbanda, aí ele andava assim, parecendo um robô. Marcos, você não precisa andar assim igual um robô, não. Não, mas é ele que está fazendo eu andar assim. Não é, Marcos. O problema é porque você está tão acostumado que você incorpora um preto velho, aí você já... Ai, meu Deus do céu, que dificuldade. Incorpora um Exu. Então, você já criou esse arquétipo de que para canalizar a energia de um ET, você tem que andar parecendo um robô. Não precisa. Foi uma luta até ele conseguir se soltar para poder se movimentar de forma livre. Isso aí é o que a gente chama dentro do nosso trabalho de cascão mediúnico. A pessoa traz aquele cascão das suas experiências anteriores. E aí é super difícil para poder desmistificar e retirar tudo isso aí. Exatamente. Ele trabalha com uma egrégora, né? Uhum. Mas tem uns casos onde o médium, no caso, prefere sair, porque não está preparado, né? Uhum. Eu não vou estudar, não acredito em nada. E lá do Brasil só vieram vocês 4? Só nós 4. De encarnado foi. De encarnado foi, mas o avião veio lotado. Tanto que a gente entra no avião, o avião tá pane elétrica. O Daí, quando ele e eu damos curso juntos, aqui é só ele, só de suporte. Mas quando a gente dá curso juntos, a gente começa a magnetizar. Acontece todo tipo de fenômeno, vocês não estão entendendo. Aí começa a dar uma aparecer, eles vão vir aí para dar uma chefe. Vai. O dia que eu a primeira vez. Tem que plantar. Não chega. É, Fabiano. Você pausa e resolve. Primeira vez que eu fiz uma canalização de extraterrestre lá no Ser Humano. Olha, tô vindo. Primeira vez que eu fiz a canalização, os 3, acho que não sei se você tá, mas os 2 são de prova. Começou a ter nas lâmpadas aquele famoso efeito poltergeist. Isso que eu quero. As lâmpadas ficaram piscando. Porque dá medo. Dá medo. Aí começou a gelar A sala. uma sala que é uma garagem improvisada. Começou a gelar e eu, naquele momento, eu falei, se vocês estão falar, não bagunça aqui agora. Semana que vem eu faço, eu sei do aparelho. E aí fizemos o acordo ali. Mas o legal é não ter essas manifestações. Uhum. Eu acho que não é legal, mas ele tá dando certo. Agora nós vamos entrar no doce. Eu vou ficar com medo. Não vou fugir, as pernas Não, mas isso é mais do pessoal da equipe de trabalhadores. Porque para vencer a resistência, muitas vezes é necessário fazer aquele que fazia na época de Kardec com algumas comprovações. Como nós não temos resistência, Exatamente. Agora nós vamos entrar na parte que é o docinho de coca do curso de apometria.
Nós vamos falar das leis apométricas e das técnicas apométricas. As leis, nós vamos fazer um apanhado aqui agora, como eu vou ensinar para vocês a fazer. O Edmar havia pedido para ir direto das técnicas. Ele falou com você? Não, ele falou para pular os chakras. Aí eu pulei. E agora eu entrei na lei e nas técnicas. Exatamente. Nós vamos passar para vocês uma receita de bolo. Eu sempre uso essa metodologia. A receita de bolo. Com as leis apométricas, eu vou passar para vocês os ingredientes para fazer o bolo. E depois, a hora que chegar nas técnicas, eu vou passar para vocês o modo de fazer, o modo de preparo, como fazer o bolo. Certinho? Então, nós temos aqui a primeira lei da apometria, a lei do desdobramento espiritual, que é a lei básica da apometria. É a lei em que você expande o campo energético do consulente para que os médiuns possam acessar esse campo e receber as informações necessárias para aquele tratamento. Quando a gente dá o comando de abrir a frequência mental, espiritual e física do consulente, nós estamos dando o comando de desdobrar o consulente, expandindo o seu campo energético para que nós possamos acessá-lo. Ao acessá-lo, nós encontraremos as informações que buscamos, como, por exemplo, uma vidente vai começar a visualizar as coisas que estão dentro daquele campo energético, um médium de incorporação ou de captação psíquica ou de psicofonia, que são vários nomes, né, vai começar a captar as consciências que ali se manifestam, sejam elas espirituais, sejam elas consciências extraplanetárias, sejam elas consciências ligadas ao nosso agregado espiritual, como a personalidade e a subpersonalidade. Ou também hoje, já trazendo para um nome mais técnico, um nível e um subnível de consciência. Então, essa lei é a base da apometria. É a lei que faz abrir o campo energético da pessoa. A lei do desdobramento. Que antigamente a gente tinha como desdobramento, o termo desdobramento, somente quando o espírito saía do corpo, num processo de projeção astral. E isso é o que nós chamamos hoje de desdobramento de corpos. Pronto. Agora, quando nós proporcionamos um desdobramento em nível consciencial, a energia como um todo sai de dentro da caixinha. A gente abre a caixinha de Pandora. Então, quando a gente dá um comando para abrir a frequência mental, espiritual e física do Fabiano, a gente abre a caixa de Pandora do Fabiano. E toda a energia que está ali dentro vai ficar exposta e nós vamos acessar essa energia. Alguns com evidência, outros com a captação psíquica, outros com a audiência, outros com sensibilidade, e vamos estar entrando nessa energia. Por isso que nós damos 2 comandos bem específicos hoje. Abrindo a frequência mental, espiritual e física do Fabiano e entrando, agora é um comando para a equipe, entrando na frequência mental, espiritual e física do Fabiano. Porque aí a gente vai entrar nesse campo. A gente expande o campo dele e entra dentro. Esse é o desdobramento, o conceito, um novo conceito de desdobramento hoje. A lei do acoplamento físico. Esse acoplamento físico acontece quando um médium que é de captação psíquica, um médium que é de psicofonia ou de incorporação, ele percebe a presença de uma consciência que quer se manifestar. Por que eu falo consciência e não de um espírito? Porque pode ser um espírito, pode ser um extraterrestre, inclusive encarnado,
porque ele está encarnado não aqui na terceira dimensão, mas está encarnado em outra frequência, em outra oitava de frequência. Então ele pode ser um extraterrestre encarnado, ele pode ser uma personalidade, que é a lembrança de vidas passadas, ele pode ser uma subpersonalidade, que é a lembrança dessa existência, um fragmento da personalidade da atual existência, ou ele pode ser uma forma pensamento criada pelo Fabiano, pelos seus pensamentos, ou uma forma pensamento intrusa e obsessiva que foi mandada até ele, por exemplo, pela esposa dele, que é danado para acontecer isso, tá? A mulher se projeta em pensamento e fica andando atrás do marido, e vice-versa, quando é muito ciumento, quando é muito possessivo, quando é muito egoísta, quando tem muitos sentimentos negativos, é danado para a gente ficar gerando formas de pensamento para poder ficar andando atrás do cônjuge da gente. E algo muito surreal que acontece, a manifestação de corpos espirituais, aquele agregado espiritual que a gente estudou, se manifestar, como, por exemplo, se manifestar um corpo astral do Fabiano na captação psíquica da Cássia, ou um corpo mental do Fabiano se manifestar e, de repente, passar alguma informação sobre algo que está acontecendo com ele, como, por exemplo, de repente, o Fabiano está caminhando aí para uma doença de perda de memória recente, por exemplo. Então, está acontecendo isso, isso e isso, e é porque o Fabiano está bebendo muita Coca-Cola. E isso está matando os neurônios dele e o corpo mental dele está ficando prejudicado com isso. E o mais surreal de todos, que a gente teve a experiência para poder sentir, um órgão seu se manifestar. Um órgão seu se manifestar. E aí fala assim, mas Odair, como assim um órgão se manifestar? Como que um órgão tem consciência? Por isso que eu falo, é uma consciência se manifestando. A gente não provou pelo experimento da dupla fenda que até um elétron tem consciência e estava fazendo os cientistas de bobos? Pois é, imaginem que um órgão também tem consciência, porque afinal ele não é feito de órgãos, de tecidos, e ele não é feito de células. Essas células não são feitas de moléculas, e essas moléculas são feitas de quê? De átomos, e esses átomos também são feitos de núcleo e eletrosfera, e também tem elétrons. Então, se um elétron tem consciência, o seu coração, Fabiano, tem consciência, o seu cérebro tem consciência, o seu pulmão tem consciência, o seu testículo tem consciência. E ele pode, sim, se manifestar e transmitir informações através da captação psíquica de um médium. E falar que você... Eu estou falando porque já aconteceu lá no Seu Humana do coração de um consulente se manifestar. O consulente estava indo tratar lá no Seu Humana porque ele estava com depressão, porque a esposa tinha falecido de dengue hemorrágica. E ele estava com depressão. Tinha 7 dias que a esposa dele tinha falecido e ele estava com depressão, pensando em dar os filhos para adoção e sumir no mundo. Aí ele foi buscar o Seu Humana para tratar essa depressão. Chegou lá, o coração dele se manifestou e falou, fala para ele procurar um médico urgente, porque eu estou em tempo de exaurir. Eu não vou suportar a carga que ele está jogando no sangue dele, a impureza que ele está jogando no sangue dele, que está me contaminando e eu não vou suportar. Eu vou parar. Aí a gente foi e falou assim, corre para o médico e vai olhar. A hora que ele chegou no médico, 3 estentes colocados no coração, para expandir as veias do coração. Estava tudo entupido. Porque ele, naquela energia negativa que ele estava jogando tanta toxina no sangue dele, e essa toxina se calcificou, se materializou em gordura no sangue dele, estava entupindo as veias do coração dele. O coração dele avisou que ele estava morrendo. O coração dele avisou que ele estava morrendo. Já teve o caso do pulmão também, um rapaz que procurou o Seu Humana também, e a hora que ele veio, o pulmão dele se manifestou e falou, fala para ele. A médium começou tossindo muito, tossindo. Aí a gente tratou e depois foi conversar.
Ah, quem é você para o fulano? Não, eu sou o pulmão dele. O quê? Eu sou o pulmão dele. Mesmo sim, e eu tô aqui para poder avisar que se ele não parar de fumar, eu vou ter câncer. Pelo amor de Deus, fala para ele parar de fumar. Aí a hora que o rapaz voltou, que ele chegou para receber o feedback, a primeira pergunta: você fuma? E ele: como que vocês sabem? Seu pulmão avisou a gente. Então, seu pulmão foi bem claro: ou você para de fumar, ou você vai ter um câncer. Para vocês verem o quanto o negócio é complexo, né? Então, o acoplamento físico é esse ajuste da manifestação, seja lá de que consciência for, a um aparelho de psicofonia, ou um aparelho de captação psíquica, ou um aparelho de incorporação, seja lá qual o nome que a gente der. Na apometria a gente chama de captação psíquica, ok? Porque na verdade não há uma tomada do corpo, há simplesmente uma conexão mental, certinho? A ação à distância pelo espírito desdobrado, a lei das viagens astrais. Muito utilizado dentro da apometria, quando nós damos o comando de desdobramento da equipe para enviar a equipe a um determinado lugar. E esse lugar pode estar distante não só no espaço, mas também no tempo. Como, por exemplo, a gente dar um comando de ação à distância pelo espírito desdobrado, mandando a equipe voltar ao Antigo Egito 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, para poder resolver uma questão que foi uma questão de magia negra que foi resolvida, que foi iniciada lá e que hoje está reverberando no atendimento do consulente. Então, nós podemos dar esse comando de desdobramento para a equipe, por exemplo, ir fazer uma limpeza energética na casa do nosso irmão Manuel. Manuel está aqui e a gente dá o comando para que a equipe vá na casa do Manuel para poder identificar dentro da casa do Manuel se existe alguma questão energética lá que está trazendo algum problema para a família. Aí a equipe vai e chegam à capacidade de descrever a casa do Manuel. Se tiver 2 casas. Oi? Se tiver 2 casas. Manda, ó, eu moro em 2 casas. Eu moro numa casa em Lisboa e uma em Braga. E eu fico meio de semana em Lisboa e fim de semana em Braga. Não consigo identificar onde que está o problema. Ótimo, eu mando a equipe nas 2 casas. Eu mando a equipe nas 2 casas. Vamos ver aonde que está o problema. De repente, a sua casa lá de Braga, que você só vai para passar fim de semana, de repente está lá o problema, é um espelho que você tem lá que está sendo utilizado como portal dimensional para espíritos negativados influenciarem a sua família e a sua vida. Então, eu moro em 2 lugares. Odair, eu não tenho morada fixa. Eu moro em hotéis, eu fico de hotel em hotel. E aí não tem como fazer essa limpeza, porque cada semana eu estou num lugar. Ótimo, então a gente vai desdobrar a equipe para o seu quadro energético como um todo. Não só no endereço específico. E isso é tão profundo que já teve vez de a gente descrever a casa do consulente, e o consulente fala assim, gente, ninguém aqui nunca foi na minha casa, e descreveram a minha casa. Já teve uma vez que falamos para uma consulente, olha, nos fundos da sua casa tem um cômodo que o telhado, que ele é lajotado, mas não tem paredes fechadas até o telhado. Então a laje ficou exposta. E vocês usam esse local lá para jogar bagulho, jogar coisa... É o quarto da bagunça, onde ficam enfiando coisas velhas lá. Tralhas lá em cima, não tem? Ela falou, tem. Pois é, fizeram um trabalho de magia contra você, utilizando agulhas, e jogaram lá em cima. Pode ir lá buscar. Ela foi lá buscar e ela fez questão de trazer as agulhas para mostrar para a gente. Um rolo de agulhas enrolados com cabelo. Tinham feito magia negra utilizando o cabelo dela, provavelmente alguém que tinha acesso a ela, utilizando o cabelo dela, fizeram um trabalho de magia e jogaram lá em cima, para vocês fazerem uma base. Ela trouxe as agulhas para a gente ver, o tanto que o negócio é sério. Então,
A equipe tem essa capacidade de se desdobrar e ir até esses locais através da viagem astral, através do desdobramento. E, inclusive, podemos, quando fazemos o tratamento à distância, desdobramos você aqui em Portugal, levamos você lá para o Selmana para fazer o seu tratamento lá no Selmana. Desdobramos você, o seu corpo físico fica aqui, mas todo o seu agregado espiritual vai lá para o Selmana para receber o tratamento. E se for necessário, a equipe do Selmana se desdobra até aqui em Portugal e vem aqui na sua casa para poder fazer o tratamento que for necessário, uma limpeza ou até uma cirurgia energética no seu corpo físico, resolvendo uma questão de saúde sua. Isso é fantástico e a prova de que isso acontece real, a maior delas é quando alguém de fora, que não tem nada a ver com a situação, acaba dando depoimentos a respeito dessa situação, como um dia uma amiga minha me pediu uma ajuda, e ela morava num outro estado lá no Brasil, e ela me pediu socorro porque ela estava com um problema sério de saúde. E eu falei para ela, eu estava no trabalho, fardado, com a farda de policial, eu falei para ela, olha, agora não dá para eu me desdobrar porque eu estou trabalhando, mas daqui umas 2 horas, que é o meu horário de repouso, eu vou me desdobrar e vou aí. E aí, assim, eu dei o comando antes de dormir para que eu desdobrasse, para que eu fosse lá ajudá-la. No outro dia, ela me ligou avisando que estava super bem e que, quando o dia amanheceu, a filha dela falou que sonhou com ela. Falou, mãe, eu sonhei com você, mãe, que você estava dentro de um buraco e que um homem de farda tirava você de dentro do buraco. Aí ela foi, mostrou para a filha dela, porque lá no Brasil as fardas mudam de acordo com o estado. Cada estado tem uma farda. Ela pegou uma foto minha fardada e mostrou para a filha. Era esse aqui, ela com essa farda. Ela falou assim, não, porque eu pedi ajuda para ele ontem à noite, e ele é médium e ele tem essa capacidade de se desdobrar e veio me ajudar. Então é super interessante essa lei. A lei da formação dos campos de força. Essa lei da formação dos campos de força é muito importante porque é ela quem dá a base de segurança para que você possa fazer um trabalho de apometria com segurança para toda a equipe que está em tratamento, inclusive para o consulente. Então, essa criação, essa formação de campos de força é aquela série de comandos que nós damos quando nós vamos iniciar um tratamento, um trabalho de apometria. E aí nós vamos passar para vocês aqui, que vocês verão como que é feito esse ancoramento, como é feita essa criação desses campos de força, através de comandos e pulsos e contagens cadenciadas para a criação desses campos de força. Que esses campos hoje, eles não são apenas para a proteção. Ele é para a proteção, ele é para o ancoramento, ele é para a energização e ele é para a conexão do nosso trabalho espiritual. Então, a lei da formação dos campos de força é a lei que dá a nós a consciência de que nós podemos criar, através do nosso pensamento, através do nosso comando, campos de força. Através da consciência de que nós podemos criar formas pensamento. Eu falei da forma pensamento que as pessoas criam de forma involuntária. Aqui nós vamos criar de forma voluntária, dando os comandos para a criação dos campos de força, que são essenciais para a execução de qualquer trabalho de apometria. A lei da revitalização dos médiuns. Vocês já observaram que uma corrente mediúnica de passe, que geralmente ocorre dentro dos centros espíritas, os médiuns, a reunião geralmente tem 1h30, no máximo 2 horas de duração. Geralmente tem uma palestra, depois tem o fluimento das águas, depois tem a reunião de passes, onde os consulentes da casa passam pela reunião de passes. Vocês já observaram o quanto os médiuns, numa reunião de passe de meia hora, os médiuns saem de dentro da sala esgotados, exauridos?
é justamente porque a doação energética ali é muito grande. Então há necessidade de se fazer a revitalização desses médiuns, doando energia para esses médiuns. Vocês observem que quando há uma reunião, por exemplo, de desobsessão, uma reunião de conversa fraterna com os espíritos, quando um médium dá passividade para que um espírito se comunique, observem o quanto esse médium fica exaurido logo após a manifestação. Então, dentro da apometria existe essa técnica de revitalização dos médiuns para que os médiuns fiquem sempre equilibrados energeticamente. Então, eles sempre sairão de uma reunião de apometria, que muitas vezes pode durar horas, atendendo vários consulentes, e eles saem todos muito bem, saem todos felizes, equilibrados, e inclusive a gente pergunta no final de cada atendimento, está todo mundo bem? Eu, por exemplo, já gosto do seguinte, toda vez que termina uma captação psíquica de algum médium que eu estou trabalhando com ele na doutrinação, terminou a captação, eu fiz o recolhimento do espírito e mandei para o hospital, ou seja lá o que for, a consciência, a personalidade, não me interessa. A primeira coisa que eu faço é levar a mão no braço da pessoa e fazer a revitalização do médium, para que ele fique bem. Porque não tem coisa pior do que você trabalhar, fazer um trabalho de caridade e ainda sair de lá doente, não é? Você sai assim frustrado, né? Fala, pô, se eu estou aqui fazendo um trabalho de caridade, ajudando o próximo, um trabalho de amor, e eu sair doente. Então, a revitalização é muito importante por causa disso, tá? É um trabalho de valorização dos médiuns. A lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospital do astral. É aquela técnica que eu falei para vocês que começou lá com o rapaz da hipnometria, que ele desdobrava o paciente e mandava para tratar no hospital espiritual. E lá era a espiritualidade que se virava com ele. Hoje, nós só mandamos para tratar num hospital espiritual quando realmente não há a possibilidade da equipe mediúnica fazer esse tratamento aqui no plano Terra. Porque nós temos toda a energia de que eles precisamos. Nós temos o ectoplasma, nós temos o choque anímico, nós temos a nossa energia para podermos doar e fazer esse tratamento. Mas se não há outra possibilidade, nós podemos desdobrar o paciente e mandá-lo para o hospital espiritual. A apometria começou assim, com o Luiz Rodrigues mandando os seus pacientes para serem tratados nos hospitais espirituais. Agora a gente já resolve todo o problema aqui e manda para o hospital espiritual somente no final do tratamento, que aí a gente já fala, olha, a gente vai te enviar para um hospital onde você vai dar continuidade a esse tratamento ambulatorial que você recebeu aqui, você vai continuar, aqui foi só uma emergência, agora você vai continuar esse tratamento em um hospital espiritual. Você aceita ir para o hospital? Aceito. E aí a gente conduz ele para o hospital para poder receber o tratamento lá. Muitas vezes... Só uma pergunta, depois que manda para o hospital, quanto tempo fica lá? Aí é que é o interessante. Cada caso é um caso. Por quê? Há 8 meses, até hoje está lá. Ficou lá, não voltou. Pois é. A Pômega nunca me falou que eu voltei. Na verdade, cada caso é um caso. Mas, geralmente, eles ficam lá num período suficiente para eles se recuperarem, e como lá não existe noção de tempo e espaço, aprisionado numa linha reta, igual é aqui no plano físico, porque o nosso tempo é aprisionado, a nossa linha temporal ela é reta. Lá não, ela é espiralada ou circular, oblíqua, certo? Então, o que acontece? Elíptica, aliás. Aí, o que acontece? O que para você pode estar durando 8 meses, para ele pode simbolizar 8 anos de tratamento. Pode significar 20 anos de tratamento lá. E até hoje não regressou. Mas geralmente ele retorna.
Geralmente ele retorna, ele não leva esse tempo todo, não. Talvez tenha voltado, tenha retornado e você só não percebeu o retorno dele ainda. Mas para retornar é só personalidade, eu vou deixar bem claro isso, tá? Porque a subpersonalidade geralmente ela é reacoplada ao seu condomínio espiritual. A personalidade é enviada e aí ela retorna porque ela continua ligada a você, ela retorna. E tem o espírito. Espírito, um obsessor ou um espírito amigo, um espírito familiar, ele vai e não volta. Porque não, dentro da apometria não existe o amarra e leva. Dentro da apometria existe a conscientização do espírito para que ele reconheça que ele precisa de tratamento, então ele é mandado e de lá ele segue caminho, provavelmente sendo encaminhado para uma nova proposta reencarnatória, certo? Então, o que foi mandado para o hospital? Foi um obsessor seu? O que foi mandado para o hospital na época? Ou foi uma personalidade sua? Tem um áudio mencionando isso, só que na altura não tinha entendimento. Né? Posso rever, Certo, novamente o áudio. porque a personalidade ela está conectada a você. Então ela vai lá, recebe o tratamento, se cura, é conscientizada, aí ela retorna para o seu agregado espiritual para poder, ela volta para o condomínio para poder te ajudar. Retorna sem o aval do aluno. Exatamente, não precisa, não precisa. Ela geralmente é 21 dias. Ela retorna e se reacopla ao seu condomínio espiritual e vida que segue. Agora, o obsessor não, ele vai embora, né? E a subpersonalidade, muito raramente ela é mandada para o hospital, porque a subpersonalidade ela está ligada à existência atual. A partir do momento em que ela se conscientizou, não precisa ficar mandando para o hospital. Você trata ela aqui e reacopla ao seu condomínio espiritual. E ela vai se encaixar naquela parte da sua personalidade atual onde houve fragmentação. Ela vai colar aquilo ali para que você tenha uma experiência encarnatória positiva. Tá ok? Então vai lá, dá uma relida e dá um ouve e de repente você vai perceber que ali ela estava mandando era um obsessor. Ou se era uma personalidade, essa personalidade já retornou e você ainda não notou a diferença. Sim? Sabe o que é personalidade? Eu não sei. Uma personalidade fica ali nos registros, memórias que você teve em uma outra existência, geralmente passada. Lembra quando eu falei do espírito do Hakim, que ele era que numa outra encarnação ele era uma menina loirinha do olho azul? Pois é, ali, lembram que eu expliquei que eu até falei assim, ó, o que forma uma personalidade é a experiência que você teve durante aquela existência, desde o momento da sua concepção até o seu último fôlego. Lembram quando eu falei? Isso é uma personalidade. Foi formado, o conjunto de experiências formado durante uma existência sua. E lembra quando eu falei que ela é colocada dentro de um pendrive e colocada lá dentro do registro, do seu registro acástico, que é seu arquivo de memória de todas as suas existências? A personalidade é esse arquivo, é essa lembrança daquela experiência que você viveu naquela vida. Dito isso, esse arquivo das personalidades, eles ficam aqui da Terra e de outros lugares, via de regra, eles estão arquivados no registro acástico. Dentro do corpo búdico. Em alguns casos, dentro da perspectiva da existência do corpo causal, na encarnação do momento, o Juliano, eu tenho que rever alguma questão de uma outra existência. Esse arquivo ele pode descer, ou essa necessidade de olhar e ter o aprendizado pode descer para o corpo causal. Isso é uma coisa. Agora, o que eu quero dizer, na verdade, é que tenho, Jim, raríssimos casos, muito raro mesmo, de uma personalidade ela ser retirada para sempre e assim de você, do seu condomínio. Mas é raro, raro, raro. Quando isso acontece, hipoteticamente, é quando a sua alma, todos os fractais de alma já estão em um estado de evolução muito elevado, alto, de reaglutinar todos esses fractais na alma,
você, enquanto um fractal dessa alma, tem uma personalidade que está ferrando com tudo. A sua alma, em uma vontade de auxiliar o todo e não apenas, né, resolve retirar isso. O que se faz são projeções, assim, a gente pensa, né? É colocado em outra mônada, em outra situação, é encaminhado de volta para o cosmos, ainda não sabemos, porque resulta disso depois. Mas existe essa possibilidade. Eu diria que isso deve acontecer em 0,01% dos casos. Posso fazer um relato aqui? A gente estava fazendo o tratamento de um consulente e aí manifestou uma personalidade magnífica. Fizemos todas as técnicas, né, no fundo do mar, no núcleo da terra e tal. Aí, e nada. Aí ele resistente, que não, eu sou poderoso, eu não faço isso e tal. Aí eu falei assim, então você vai continuar como você quer, mas vamos ver o seu futuro. Vamos ver você daqui a 1 milhão de anos. Aí fez um estado, né? Eu falei assim, eu sumi. Simples assim, eu sumi. Ele assustou. Eu até ri, eu ri. Eu sumi. Eu falei assim, você sumiu? Eu sumi. Tá tudo escuro, cadê eu? Eu sumi. Eu falei assim, você quer isso? Ele não. Mas isso é o que vai acontecer com você. Ele falou assim, não, eu sumi. Eu falei assim, então você quer retornar? Quero. Pensa um rapazinho bonzinho voltou depois. Voltou quando? Nossa, foi muito interessante. Mas assim, foi uma única vez que aconteceu. Mas foi muito interessante porque todos nós, porque assim, foi uma manifestação muito demorada, né? E aí vem a intuição, né? Então vamos ver você daqui a 1 milhão de anos. E todos nós rimos, porque a gente assustou muito quando ele falou, eu sumi. E até aí veio. Então, assim, foi um exemplo que realmente aconteceu. Aconteceu a Mas desintegração. Em 12 anos foi a única vez que aconteceu. Porque vocês se lembram que a gente falou que a personalidade é um registro de memória, é um arquivo de memória? Pois é, se você tem um arquivo aqui no seu computador e esse arquivo está corrompido, e você já tentou fazer de tudo para salvar aquele arquivo, mas aquele arquivo não ajuda. Você já passou antivírus, você já fez de tudo, já reinicializou, já fez backup, já fez um monte de coisa e você não consegue salvar aquele arquivo. E aquele arquivo está atrapalhando o funcionamento do seu computador. Você vai continuar insistindo com esse arquivo ou você vai deletar ele? Então, para o bem do seu computador como um todo, aquele arquivo chegou num ponto em que ele teve que ser deletado. Então, aquele arquivo de memória que você não conseguiu resolver aquela questão ali, com todas as de todas as formas você não conseguiu resolver, então, infelizmente, nesse 0,01% que o Juliano falou, que você utilizou todas as técnicas. A Roberta deu jump nele, jogou para o futuro em 1 milhão de anos, aí ele viu 1 milhão de anos e falou assim, acabei, né? Já era eu. Então ele mudou de ideia, falou assim, não, agora mudei de ideia, sabe? Que eu não quero sumir, não. Eu não quero ser deletado. Então ela conseguiu convencê-lo. Mas se não acontece isso, para o bem maior de todo o seu computador, melhor você eliminar aquele arquivo. Então, aquela personalidade, ela é literalmente dissolvida. Esse arquivo de memória é apagado e a energia que o gerava é mandada para o cosmos. Mas aí, apagando essa personalidade, né, apaga, afeta na fiscalidade. Afeta na fisicalidade para poder essa pessoa hoje buscar uma melhora. A pessoa pode mudar. Porque, por exemplo, uma crença limitante engessada. E você já tentou, e aí você abre a frequência dessa pessoa e descobre que essa crença limitante, esse pensamento enrijecido, rígido, ele vem de uma personalidade de quando ele era um inquisidor.
Ele trabalhava na Inquisição e apontava o dedo e falava: você queima, você é enforcado, você é guilhotinado, você vai ser afogado, você vai ser torturado. E continua. E a gente tentando doutriná-lo e tentando melhorá-lo. E nada, ele continua assim, resistente. Como é só um arquivo, não é um espírito, então, vamos pegar esse arquivo, vamos deletar ele? É melhor, porque é melhor do que deixar esse arquivo continuar manifestando na cabeça do Fabiano, fazendo o Fabiano ser tão cabeça dura. Porque ele precisa ter paz um pouquinho. E ele está afetando o Fabiano. Então vamos deletar esse arquivo. De repente o Fabiano já não tem aquelas crenças tão engessadas mais. Algo que é muito comum acontecer com relação a, por exemplo, a crença na reencarnação e na vida após a morte, na mediunidade, essas coisas. Eu venho de uma família extremamente rígida nesse sentido. São evangélicos, de uma igreja conhecida no Brasil, provavelmente não é muito conhecida aqui. A igreja cristã, Congregação Cristã do Brasil. É a famosa igreja do véu lá no Brasil. As mulheres, para entrarem na igreja, têm que entrar de véu. E as mulheres entram por uma porta e os homens por outra. E as mulheres sentam-se do lado esquerdo da igreja e os homens do lado direito. É aquele tipo de religião que considera a mulher inferior ao homem. Por isso, uma mulher não pode ir subir ao púlpito e dar a palavra. Tem um monte de situações absurdas lá, como, por exemplo, um casal que se separa, a mulher que é separada não pode sequer dar testemunho lá na frente. Uma mulher divorciada dentro da Igreja Congregação Cristã do Brasil não pode sequer dar testemunho lá dentro. Então pensa numa família que, assim, o pensamento deles era completamente engessado com relação a questões de mediunidade, de vida após a morte, de comunicação de espíritos e tudo mais. Aí um dia uma tia minha faleceu, irmã da minha mãe. Minha mãe essa tia morava com um outro irmão, bem mais velho, e esse irmão ficou morando sozinho. Então a minha mãe decidiu que iria mais vezes na casa desse irmão para passar mais tempo com ele lá. E ela ia dormir no quarto que era o quarto da minha tia. E ela ficava dormindo quando de madrugada ela estava lá dormindo e ouvia na cabeceira da cama. E ela acordava, olhava, não tinha nada, dormia de novo. Quando é fé. E aí ela chegou em mim e falou assim: Daí, o negócio é o seguinte, meu filho, está acontecendo alguma coisa errada, porque eu vou dormir lá no quarto, lá na casa do Zé, e eu dormindo no quarto da Gerarda, ela fala de Gerarda, eu dormindo no quarto da Gerarda, de repente, tô lá de madrugada e na cabeceira da cama, só escuto assim, E eu acordo assustada procurando. E aí, meu filho, o negócio é o seguinte, eu não acredito nesse negócio de espírito não, tá? Mas você que acredita nessas coisas aí, meu filho, o negócio é o seguinte, vê se você conversa com a sua tia e fala pra sua tia não fazer isso comigo não, que ela tá me matando de medo. E outra coisa muito importante, pelo amor de Deus, fala pra sua tia pra ela não aparecer pra mim, não. Porque se ela aparecer pra mim, vai ser nós duas do lado de lá, porque eu morro ali. Eu morro ali, eu caio dura na hora, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, meu filho, vê se... Falei, mas de repente pode ser efeito físico causado pela senhora mesmo. Ou então, sei lá, se ela tá dormindo e bate a mão na cabeceira. Não, meu filho, certeza, não sou eu. Aí eu falei, não, então tá bom, vou abrir. Realmente abri a frequência mental da minha mãe, né? Ela pediu para abrir a frequência mental da minha mãe. Falei, se tiver alguma manifestação, que se manifeste. Minha tia se manifestou no aparelho mediúnico de uma das médiums da casa. E ela virou e falou assim, não, sou eu mesmo que estou lá batendo na cabeceira da cama da Rosara. Ela gostava de chamar Rosara. A minha mãe se chama Rosária. Ela falou, eu que estou batendo mesmo na cabeceira da cama da Rosara. Mas não é para mim, não. Aí eu, mas como assim não é para mim? Não, é porque a senhora está pedindo oração. O que é, minha tia? A senhora quer ajuda? Não. Eu estou pedindo em nome do nosso Pai. Porque o nosso Pai é quem está precisando de oração.
E o nosso pai é que está em muito sofrimento e precisando do perdão dos filhos, porque nós não perdoamos o nosso pai. Então, ele está pedindo clemência, ele está pedindo pelo amor de Deus. Fala para sua mãe, fala para Rosara, perdoar o nosso pai e fala para os nossos irmãos também perdoarem o nosso pai, que o nosso pai está precisando muito do perdão deles. A hora que eu fui falar para minha mãe, que eu falei para minha mãe, olha, realmente era a tia Geralda mesmo que estava falando com a senhora, mas ela queria passar um recado, que era para vocês perdoarem o pai de vocês e orarem por ele, que ele estava precisando muito de oração. Aí a minha mãe foi e virou e falou assim, meu filho, realmente, a gente fala que perdoa, mas a gente nunca, nenhum dos 4 filhos, eram 4 filhos, nenhum dos 4 filhos nunca aceitou o fato dele ter abandonado a minha mãe morrendo de câncer para poder viver com a amante. A gente, nenhum dos 4 nunca aceitou. E realmente, quando meu pai morreu, foi uma luta para eu ir no enterro dele, porque eu não queria ir no enterro do meu pai, que eu não tinha perdoado o meu pai pelo que ele fez com a minha mãe, por ter abandonado minha mãe. E realmente, eu acho que meus irmãos também não perdoaram. E aí foi onde a gente foi e pediu para os irmãos dela, fomos na casa dos irmãos dela, que graças a Deus eram católicos, eram menos resistentes, e aí conversamos com eles e pedimos, olha, o vô está precisando de oração e está precisando do perdão de vocês. Algum tempo depois, a minha tia se manifestou agradecendo porque o meu avô tinha sido socorrido por causa das orações dos filhos. Então, dá para mudar, com certeza dá. Vamos lá, continuando. A lei da ação de espíritos desencarnados socorristas sobre pacientes desdobrados. Isso aqui, gente, é uma lei que ela permite que espíritos socorristas, espíritos médicos, espíritos enfermeiros possam auxiliar os... voltar aqui. Possam socorrer os pacientes desdobrados quando você manda ele para o hospital. Ou quando você traz ele em desdobramento para receber um atendimento. Aí entram aqueles que nós chamamos de caravaneiros do amor, os médicos, as equipes médicas, as equipes socorristas espirituais, eles vêm em auxílio ao trabalho mediúnico nosso, socorrendo as pessoas dentro do trabalho mediúnico. Então, muitas vezes, nós não precisamos nós mesmos nos deslocarmos para fazer um atendimento. Nós pedimos o apoio de espíritos socorristas para fazerem esse socorro, fazendo o desdobramento do consulente, e os espíritos vêm para poder auxiliar naquele tratamento ali. Muitas vezes, esses espíritos socorristas, eles acabam se manifestando no campo psíquico dos médiuns. E aí há a incorporação, chamada incorporação, dos médicos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo, o Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Fritz, é um dos mais conhecidos, Dr. Joseph Gleber, né, do Robson Pinheiro, fala muito do Dr. Joseph Gleber, Dr. Hans e vários outros médicos que não são conhecidos pelos seus nomes famosos, mas são excelentes trabalhadores do plano espiritual. Dr. Klaus, que trabalha com o aparelho do Hakim, o Dr. Ronaldo, que trabalha com o aparelho da Débora, o Dr. JJ, que trabalha com o aparelho do José Jorge, e vários outros que estão aí a serviço da espiritualidade, mas que preferem trabalhar mais no anonimato. Não precisam ficar fazendo divulgação dos nomes deles, né? Mas trabalham maravilhosamente bem. E, inclusive, alguns desses socorristas, é interessante que muitos deles se manifestam na roupagem de médicos espirituais, mas, na verdade, são seres extraterrestres que estão ali se utilizando daquela roupagem para poder auxiliar a gente aqui no plano físico, auxiliar a gente aqui no plano terra. Então, eles assumem a roupagem de um doutor e vão fazer os atendimentos. Isso aconteceu lá no Lar de Maria mesmo, um dia que o doutor Ricardo,
Lembra que quando a gente conheceu o Lar de Maria, que tinha o doutor Ricardo que atendia lá? Lembra? A dona Odete um dia virou para o doutor que ele estava se manifestando no aparelho da médium e fazendo cirurgias espirituais, fazendo tratamentos espirituais. Aí a dona Odete virou para ele e perguntou para ele, né? Qual é o seu nome? Aí ele foi e falou assim, o meu nome não é pronunciável na língua de vocês, não dá para pronunciar na língua de vocês, mas se vocês precisam de um nome, me chamem de Dr. Ricardo. Lembra da dona Odete contar isso? Me chamem de Dr. Ricardo, podem me chamar desse nome mesmo. Anos depois ela descobriu que na verdade ele era um extraterrestre e que o nome dele realmente não dava para pronunciar na nossa língua. Igual a gente vê muitas vezes alguns extraterrestres aí que dão seus nomes e que, na verdade, aquilo ali é o que mais se aproxima foneticamente do nome deles. Igual a Sheliana. Alguém aqui já assistiu algum vídeo da Mônica de Medeiros, ela falando da Sheliana? Vocês sabiam que esse nome Sheliana foi criado por elas porque o nome dela é muito complicado? Ela falou assim, não dá para pronunciar, é tipo assim, um... Ela não dá para falar. Então a gente queria algo mais bonitinho. Então a gente foi, vamos juntar Sheliana. E aí criou-se o nome Sheliana, né? Então, tanto que hoje ela já está até mais afinizada, chama Shelley, né? A Shelley, sempre a Shelley fala isso, a Shelley fala aquilo. Justamente porque eles não se comunicam por palavras como nós, e sim por frequência, vibração. Então, realmente, os nomes deles não podem ser pronunciados na nossa língua. Muitas vezes eles se manifestam através dos nossos aparelhos lá dentro do ser humano, dentro do trabalho espiritual. Foi super divertido um dia que a gente estava atendendo uma médium. Ela era médium de uma outra casa espírita. E ela olhou para mim assim, olhava para mim, olhava para cima, olhava para mim, olhava para cima. Eu, o que foi, Ângela? Ela, eu estou vendo um louva-a-Deus enorme atrás de você. Aí eu falei, ótimo. Ainda brinquei, falei assim, eu o chamo de doutora, porque é muito delicadinho, mas eu não sei nem se tem sexo, tá? Eu não sei se é macho, se é fêmea, eu chamo de doutora, mas eu não sei. Mas é um ser extraterrestre que trabalha com o meu aparelho. A primeira vez que eu vejo um ET na vida, meu Deus do céu, eu quase que pulei da maca a hora que eu vi. Quase que pulei da maca a hora que eu vi. Então isso acontece muito, tá? Tô vendo o horário estabelecido aí, como que é? 18h30? Então deu 18h30. É o quê? É um... é até às 19h. Não sei como é que vocês estão aqui. O pessoal vai estar... Por mim, eu vou até rasgar a noite. Não, mas aí a gente faz o seguinte, a gente dá continuidade depois, né, no conteúdo, porque é um conteúdo muito vasto, como eu disse para vocês. A partir daqui, nós faremos um mesclado entre a prática e a teoria, tá? Porque é importante que vocês conheçam a prática da apometria, mas também tenham acesso à teoria. Essas leis, vocês, a grande maioria aqui, já assistiu as nossas aulas no YouTube. Então, isso, e tem a apostila também. Tudo isso que nós estamos falando, vocês já estão literalmente carecas de saber. Já assistiram muito, já viram muito. Mas vocês terão a oportunidade de verificar isso aqui na prática. Todas essas leis, todo esse conteúdo, como aqui, vou ler de forma bem rápida para vocês. A lei do ajustamento e sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com os outros espíritos desencarnados. Ou de ajustamento e sintonia desses com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. A lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Lembra que a Roberta mandou ele 1 milhão de anos na frente? Pois é. Como no plano espiritual não tem noção de tempo e espaço, essa é a coisa mais fácil do mundo de se fazer.
A lei da dissociação do espaço-tempo é retirar um espírito de uma condição de espaço-tempo em que ele se encontrava e trazê-lo para o presente. É muito importante tirar ele do campo de guerra, tirar ele do campo de batalha e trazer para o presente. A lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. São aqueles espíritos que vão perdendo a forma humana conforme eles resistem ao processo reencarnatório. E aí eles vão se decompondo. Exatamente, é uma das técnicas mais importantes a serem usadas dentro do trabalho de apometria, porque é com ela que você consegue auxiliar muito o espírito que está em estado de sofrimento, muito importante mesmo. A lei do choque do tempo. Essa lei, ela diz respeito a você nunca mandar um espírito para o passado e deixá-lo lá. Você tem que trazê-lo para o presente. A mesma coisa com relação ao futuro. Nunca mande um espírito para o futuro. A Roberta mandou o cara há 1 milhão de anos. Pensa, se ela deixa ele lá, ele ia sofrer a ação do tempo de 1 milhão de anos e ia se desintegrar. Estava lá a Roberta abraçando um karma de ter feito um espírito sofrer por uma situação tão pesada. E o grupo como um todo, né? A lei da influência de espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado sobre o presente dos doentes obsediados. Os famosos bolsões de passado, bolsões de sofrimento. Aqueles espíritos que estão ligados a você por situações lá do passado, em que você foi, por exemplo, um dono de escravos, e agora esses espíritos desses escravos estão interferindo na sua vida. E aí a gente tem que ir lá e resgatar aquele monte de espíritos, certo? Então, essas são as 13 leis da apometria. Só fazendo uma observação, esses bolsões do passado está muito ligado naquela questão da obsessão. Da poliobsessão. Da poliobsessão. Quando a gente identifica a poliobsessão, isso aí a gente pode até usar como uma regra, fazer o resgate de bolsão. Porque se não fizer esse resgate, não resolve o problema, porque eles voltam. Inclusive, muitas vezes, quando é um espírito que você percebe que é um espírito que, por exemplo, está agindo no meu campo vibratório, ligado a uma questão de algo que eu fiz no passado, pergunta para ele, tem mais espíritos aí nessa mesma condição que você? Geralmente tem. E aí, então vamos resgatá-los? E aí a gente fala para ele, olha, você vai ser o elo de ligação para que nós possamos resgatar esses espíritos. O seu despertar, o seu processo de redenção perante as leis cósmicas vai começar agora. E nós vamos resgatar esses espíritos. É importantíssimo também tratar esses espíritos que vêm para o presente. A gente faz um campo, né, um círculo de contenção para colocá-los, trata, né, para depois encaminhar também, porque isso aí auxilia bastante. Exatamente, é o resgate de bolsões de passado. Com relação à forma de fazer, como eu disse, essa aqui é a receita do bolo, e depois vem desliguei. Aqui. As técnicas apométricas, que são, observem, colocar todo aquele conhecimento em prática. Colocar todo o conhecimento sobre as leis da apometria na prática das técnicas apométricas. Então, amanhã nós veremos aqui, inclusive a gente vai fazer a prática real aqui, presencial, com vocês, de técnicas apométricas, de um tratamento apométrico, e depois nós vamos falar para vocês, olha, naquele momento a gente utilizou a técnica do desdobramento. Olha, naquele momento a gente fez a despolarização dos estímulos da memória. Olha, naquele momento a gente fez a impregnação magnética de imagens positivas. Naquele determinado momento foi utilizada a dialimetria e a eteriatria. Naquele determinado momento foi feita a técnica de sintonia psíquica. Agora foi uma incorporação entre vivos.
que é incorporação entre vivos? Eu incorporei uma personalidade do Manuel. É uma incorporação entre vivos. Eu incorporei o pulmão do Manuel. No caso aí, o fígado do Manuel manifestou comigo. Manifestou através do meu aparelho. E isso é incorporação entre vivos. Porque antes a gente só achava que a incorporação acontecia com o desencarnado. E agora a gente tem a consciência de que ela acontece também entre vivos. Então, todas essas técnicas aqui, ó, regressão no espaço e no tempo, tem a progressão no espaço e no tempo, que foi o que a Roberta utilizou com aquele espírito de Mago Negro, que não queria ceder. Então, hoje a gente regride um espírito para tratar, para mostrar para ele a origem do problema. A gente progride ele no tempo e no espaço para mostrar para ele a consequência se ele continuar agindo daquela forma. Então, amanhã vocês verão essas técnicas na prática, tá ok? E verão todas elas. Não só essas aqui, mas também o micro-organizador floral. Vocês verão a utilização do micro-organizador floral aqui presencialmente. Inclusive, nós poderemos até fazer uma aulinha prática para vocês aprenderem a criar o micro-organizador floral vocês mesmos. Tá bom? E nós vamos passar esse conteúdo todo para vocês aqui na aula prática. No exemplo, vocês verificarão aqui, em tempo real, a utilização de todas essas técnicas, tá ok? Então, muito obrigado a vocês, agradeço a todos e até amanhã, né? Eu enviei ao grupo esse PowerPoint. Vocês não tiveram, eu envio o negócio de vocês. Isso, eu tenho. Tenho o PowerPoint. Oi? Na verdade, ele é imenso, ele pega essa frente aqui todinho, ó. Ele pega essa frente aqui todinho. Porque, na verdade, a danada da barriguinha, ela é a que a gente chama de gordura visceral, né? E ela é a gordura mais difícil de se queimar.